Olá, vamos para a nossa planilha atingir meta do nosso arquivo demonstração do resultado e simulações. Esse é um importante recurso do Excel, sem dúvida nenhuma. Então, nós temos aqui, a tabela abaixo é composta pelas médias dos componentes da demonstração do resultado da planilha anterior. Então, nós temos aqui uma demonstração do resultado onde que nós utilizamos o critério da margem de contribuição, né? A margem de contribuição vai ser a receita menos os custos e despesas diretas, né? Então, nós temos aqui o valor da margem de contribuição, as despesas gerais e administrativas, o lucro operacional e depois as despesas e receitas não operacionais. Vamos focar aqui na parte operacional da empresa. Bom, o diretor da empresa quer saber quanto deve aumentar as suas vendas para que o lucro operacional passe a ser igual a R$ 25.000, mantendo todas as outras variáveis constantes. Bom, então ele quer um lucro operacional aqui de R$ 25.000 por mês. Ele acredita que esse lucro de 25.000 vai remunerar melhor o capital investido na empresa. E sempre nós temos que ter essa preocupação, né? O lucro operacional, ele deve remunerar bem o capital que está investido na empresa. Bom, então, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos parametrizar, as variáveis e depois nós vamos fazer umas simulações. Bom, então vamos na sequência aqui. Então, veja bem, então nós vamos parametrizar as variáveis componentes da demonstração de resultados, os custos e despesas variáveis serão parametrizados em porcentagem. E os custos e despesas fixas serão parametrizados em reais. Bom, então nós temos aqui o imposto sobre receita. O imposto sobre receita aqui vai ser a receita que nós temos lá em cima dividido pelo valor do imposto, né? Desculpa, é o contrário, né? O imposto, aqui, ó, só seguir a fórmula aqui, ó. Então vai ser o valor do imposto dividido pela receita. Custo das mercadorias vendidas vai ser o valor do custo das mercadorias vendidas, que estão logo acima, né, dividido pela receita. E as despesas comerciais é o valor das despesas comerciais dividido pela receita. E as despesas gerais e administrativas é o valor que nós temos aí, sim, ele é uma despesa fixa, ele vai ser colocado em reais. Então, agora, depois da gente fazer a parametrização, nós vamos fazer a modelagem. O que é a modelagem? Nós vamos montar a demonstração do resultado partindo desses parâmetros, utilizando esses parâmetros. Então, o que é que nós vamos ter que fazer? Primeiramente, nós temos que lançar uma receita aqui. Ó. Agora, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente for utilizar esse recurso atingir meta. O valor desta célula deve ser sempre digitado, não pode ser não pode conter nenhuma fórmula. Por quê? Porque o Excel vai mudar esse valor para a gente, vai recalcular esse valor da receita. Nós queremos calcular o valor de uma receita. Né? Então, se eu coloco uma fórmula aqui, o Excel não tem como mexer nesse valor, por isso que tem que ser digitado. Então, vou fazer o seguinte, eu poderia digitar aqui qualquer valor que eu quiser, mas para eu testar se a simulação vai dar tudo certinho, é interessante eu digitar o valor da receita lá em cima. Então, nós temos aqui 202.532,67, porque aí sim vai dar nós temos que ter esse lucro operacional de 17.115 mesmo, porque a empresa é a mesma, né? Então, vamos digitar esse valor lá, o 202.532,67. Então, vamos lá, 202.532,67. Esse é o valor da receita. Bom, agora impostos sobre receitas vai ser esse valor vezes o percentual de impostos. Custo das mercadorias
vendidas vai ser esse valor da receita, sempre a modelagem em cima desse valor da receita, né? Vezes o valor do custo da mercadoria vendida. Despesas comerciais vai ser esse valor, vezes as despesas comerciais aqui, ó. Margem de contribuição vai ser a receita menos esses valores aqui, né? Esses custos e despesas variáveis diretas, né? Despesas gerais e administrativas vai ser esse valor aqui do parâmetro, e o lucro operacional vai ser a margem de contribuição menos os custos, as despesas fixas, né? 17.115,10, que é o mesmo valor que está lá em cima. Bom, então agora nós que temos a tabela parametrizada, né, podemos acionar o recurso atingir meta. Então, queremos saber o valor da receita que gera um lucro igual a 25 mil. Então, nós utilizamos a parametrização aqui, né, para fazer a modelagem, utilizamos a parametrização aqui. Então, nós vamos responder essa pergunta aqui, ó. Queremos saber, agora que, né, nós queremos saber qual o valor da receita que gera um lucro de 25 mil. Então, a gente sabe que tem que aumentar a receita, né? Bom, no vídeo anterior, nós ficamos fazendo isso aqui por tentativa, até chegar no 25 mil aqui. Não há necessidade, o Excel faz isso para a gente. Nós vamos lá em dados, testes de hipóteses, atingir meta. Então, eu vou definir a célula. Então, eu vou definir, nós queremos esse lucro operacional aqui, ó. Nós queremos que ele passe para o valor de 25 mil. Então, eu defini célula para qual valor que eu quero que ele vá, para 25 mil reais. E eu vou mudar a célula da receita. Então, aqui eu mudo a célula da receita. Então, eu dou aqui o valor 242.529,85 vai ser o valor da receita, que vai dar um lucro operacional de 25 mil reais. Tá? Então, esse vai ser o valor novo da receita para que o lucro seja 25 mil reais, mantendo as mesmas condições, né? Vamos dar um cancelar aqui para voltar ao estado inicial. Qual deve ser o valor da receita que gera um lucro de 30 mil? Bom, então, se eu quiser um lucro de 30 mil, é a mesma coisa. Eu vou definir a célula aqui, dados, já está aqui, testes de hipóteses, atingir meta, está marcado lá, eu quero que vá para 30 mil, quero que vá para 30 mil reais, e vou aqui definir a célula, esse valor aqui, ó. Então, 267.892,99 é o valor que gera um lucro de 30 mil, né? Bom, depois nós temos, ou não, cancelar para voltar ao estado inicial. Depois nós temos outra pergunta: qual o valor da receita que torna o lucro operacional igual a zero? Ou seja, qual que é o ponto de equilíbrio? Importante calcular esse ponto de equilíbrio, é a mesma coisa, ó. Dados, testes de hipóteses, atingir meta, já está definida a célula, eu quero um valor zero. E alternando célula da receita aqui, ó. Então, o valor que é o ponto de equilíbrio da empresa, que dá um lucro operacional zero, é 115.714, né? Então, essa empresa, ela tem um risco baixo, né? Porque a receita dela está na faixa de 200 e poucos mil reais, né? O ponto de equilíbrio é um pouco mais da metade da receita que ela está tendo, né? Então, ela tem uma segurança muito boa. Depois, nós temos outra pergunta: qual o valor da receita que faz dobrar o lucro operacional inicial? Bom, o lucro operacional inicial vai ser 17.115, né? Então, aqui no valor aqui, nós vamos colocar o lucro, para dobrar o lucro aqui, temos que ter 34.230 e 20, né? Então, nós precisamos do lucro aqui de 34 mil
R$ 230,20, que é o dobro desse lucro aqui, né? Então, temos lá dados, testes de hipóteses, atingir meta, definimos esse valor para qual? R$ 34.230,20, que é o dobro desse valor aqui, né? Alternando zero. Então, para dobrar o lucro, é claro que nós não vamos precisar de dobrar a receita, né? Vamos ver para quanto que vai aqui. Para dobrar o lucro, nós precisamos de passar a receita de 202 para 289 mil. Nós vamos ter o lucro aqui dobrado. Muito bem, então esse vídeo é isso aí, muito importante, nós devemos utilizar muito esse atingir metas para fazer as simulações para a melhoria da competitividade da empresa, né? Nós podemos, por exemplo, nós não mudamos os dados iniciais, mas nós podemos fazer essas análises aí para estudar uma expansão da empresa. Eu quero contratar um telemarketing, por exemplo, quanto que tem que ser quanto que a empresa tem que faturar para esse telemarketing se pagar, né? Ou então, eu quero contratar um gerente de vendas, eu quero alugar um lote para estacionamento de clientes, quanto que eu tenho que vender a mais para que essas melhorias se paguem? Isso aí isso faz parte das simulações das próximas aulas. Então, até as próximas aulas.